Olá pessoal, a gente está em mais um vídeo de Photoshop e hoje a gente vai ensinar nesse vídeo como fazer rapidamente uma fotomontagem, que pode ser em cima de uma foto de um ambiente ou em cima de um render. Então a gente vai pegar aí essa cozinha que tem poucas texturas e vai transformar ela, vai fazer um estudo com algumas texturas em algumas paredes aqui. Então vamos lá, eu vou começar mexendo um pouquinho no ajuste de níveis dessa imagem. Então, eu vou vir aqui, criar uma nova camada de preenchimento com níveis. E vou mexer aqui, trazendo um pouco o triângulo preto para direita, fazendo com que essa imagem fique um pouco mais escura, né? Realçando um pouco aí os tons escuros. Bom, agora eu vou fazer um teste. Vou colocar aqui uma textura de ladrilhos. Já deixei aberto aqui uma imagem que eu selecionei para colocar, então imagino que vocês possam ter pego essa imagem na internet ou até tirado uma foto do ladrilho que vocês querem usar. E aqui eu seleciono essa imagem com a ferramenta de seleção, então começo fora da imagem e termino fora da imagem, ou posso usar o comando Ctrl A e dou um Ctrl C para copiar todos esses pixels. Volto lá para a minha imagem e aqui eu vou fazer uma seleção com o laço poligonal dessa parede. Então, eu vou chegar um pouquinho mais perto para minha seleção ficar mais precisa. Lembrando que se eu pressiono o Shift, fica retinho, mas que não é o caso aqui dessa imagem. Vou vir aqui, posso sair fora, né, da minha tela de pintura, não tem problema, e fecho. Bom, dessa forma, eu posso agora usar o colar especial, que nós já vimos em outros vídeos, que funciona da seguinte maneira. Venho aqui no editar, colar especial, colar em, o atalho é Alt, Shift, Ctrl V. Dessa forma, a imagem fica apenas aqui dentro, ele cria a máscara. Eu vou ensinar um comando agora que é o transformação. Então, eu uso Ctrl T, que é o atalho para transformação, e se eu pegar pela diagonal com o Shift pressionado, eu diminuo essa imagem. Então, notem que ela só fica dentro da máscara, ou seja, dentro daquela seleção inicial que eu fiz. E se eu pegar pelas diagonais, ou até pelo ponto central aqui das arestas, com o Ctrl pressionado, ele vai distorcer a minha imagem. Então, se eu pegar pela aresta, ele distorce de uma maneira mais direta, né? Jogando a aresta inteira para um lado ou a aresta inteira para o outro. E se eu pegar pelos vértices, né, pelas diagonais, pressionando o Ctrl, eu consigo colocar cada ponto em seu lugar. Então, eu coloco aqui certinho. E nossa imagem dos ladrilhos, ela vai se adequar à perspectiva dessa imagem. Então, se eu vou dar um zoom aqui para ajustar. E a imagem, ela vai se adequando à perspectiva. Mesmo que aqui, gente, ele não vai, né, passar da máscara, é bom colocar no lugar certinho para a perspectiva ficar correta, senão você pode distorcer a imagem e aí não vai ficar legal, porque vai parecer que ela tá errada, que ela não faz parte daquele ambiente. Quando você finalizar, você pode clicar aqui no concluir ou dar um duplo clique dentro da imagem. Então, você finalizou. Notem que ele criou aí uma nova camada, eu vou renomear aqui para ladrilho. E com essa camada selecionada, eu vou colocar ela no modo de camada multiplicação. Isso vai fazer com que essa imagem absorva aí a luz e sombra do fundo, da imagem que está no fundo. E aí fica bem legal, porque parece mesmo que faz parte desse ambiente. Bom, agora nós vamos para o outro lado, aqui onde tem esse armário, deixando ele com uma cor um pouquinho mais escura, né? Vou escolher um tom de azul.
Então, primeiro, eu vou usar o laço poligonal e vou fazer a seleção do trecho que eu quero. Então, venho até aqui, seleciono todo esse armário. Novamente, posso sair e vou usar a camada de preenchimento novamente. Então, eu vou escolher dessa vez uma cor sólida e aí eu vou escolher um tom de azul cinzentado. E depois vou colocar também essa camada que eu vou chamar de armário. Vou colocar ela no modo multiplicação. Novamente, ela vai absorver aí a luz e sombra do fundo. Posso também, tanto no ladrilho quanto no armário, mexer na opacidade da camada, para deixar um pouco mais claro, se achar que tá ficando muito forte, né? Sempre tem aí o recurso de mexer aqui na opacidade. Vamos lá. Agora, eu vou acender esses spotzinhos que tem aqui nessa nossa imagem. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para acender as luminárias em uma imagem. Bom, vou dar um zoom aqui neles. Primeiro de tudo, eu vou criar uma nova camada. Então, Ctrl Shift N e vou chamar essa camada de iluminação. E vou usar a ferramenta do pincel. Então, vou selecionar o pincel e aqui, lembrando que eu comentei com vocês que existe uma biblioteca legal de pincéis, mas esses pincéis vocês encontram na internet. Então, o Photoshop vem com alguns pincéis apenas, o resto vocês vão baixar na internet. Então, esse é um exemplo, né? A gente tem aqui esses pincéis de lens flare. Eu vou escolher esse aqui pra gente usar. Então, mexo aqui no tamanho dele com os colchetes do teclado. E aí, eu tenho que dar uma certa chutada aqui, né? Pra acertar o lugar. Então, a gente vai meio que no centro e vai colocando essas luzes, acendendo essas luzes, né? Então, se a gente olhar de longe, ó, já fica bem legal. E aí, vocês podem também trabalhar um pouquinho aqui com a opacidade, né? Dependendo do ambiente que vocês estiverem trabalhando, vale a pena deixar mais clarinho ou mais forte. Nesse caso, eu vou deixar aqui forte, porque como a gente tá num ambiente que já tá bem claro, pra gente conseguir enxergar, tem que deixar um pouquinho mais forte. Outra ferramenta para dar mais realismo para essas luminárias acesas é criar uma luz difusa saindo delas. Então, eu vou criar aqui novamente uma nova camada, Ctrl Shift N, e vou chamar de iluminação difusa. Dou um OK. Vou pegar o laço poligonal e eu vou fazer uma seleção saindo da lâmpada, saindo ali do spot, imaginando mais ou menos para onde está indo essa luz. Não precisa ser muito preciso. Então, eu imagino que está vindo mais ou menos aqui e crio essa região. Agora, para que essa seleção não seja uma seleção rígida e fique um pouco mais difusa, que é o que a gente quer, eu vou usar um atalho que é o Shift F6. O Shift F6 é o difundir seleção. E eu vou falar que eu quero difundir aqui mais ou menos 30 pixels. Dou um OK. Ele faz algumas curvas na minha seleção, isso quer dizer que funcionou aí o comando que eu apliquei. E eu vou usar aqui o degradê. Antes disso, eu vou só ajustar aqui esse cantinho, então vou pegar o laço poligonal novamente, pressionando o Alt, né, que ele vai subtrair dessa seleção esse cantinho, porque senão a luz vai ficar um pouco estranha passando aqui por cima. Então, agora eu vou pegar aqui o degradê, que fica junto com o baldinho de tinta, tá? Quando eu clico com o botão direito, eu encontro ele. Tô aqui com a cor branca e vou fazer uma linha, pressionando aqui no mouse, da luminária até sair da seleção. Quando eu dou um Ctrl D para soltar essa seleção, eu consigo ver essa luz difusa que sai da luminária. Então, vou fazer aqui os outros, vou dar uma pulada no vídeo pra gente ver como ficou o resultado. Esse é o resultado final, então, das luminárias. Quer dizer, ainda não final, porque
A dica aqui, para não ficar tão estranho, né, tão forte, é sempre diminuir a opacidade. Eu joguei aqui as camadas de iluminação em cima das outras, então eu vou diminuir um pouco a opacidade. E aí aqui vocês podem deixar sempre bem pouquinho, assim, por exemplo, aqui posso deixar 30%, parece que não faz diferença, mas se você desliga aqui a visualização, faz bastante diferença. Bom, agora eu vou pegar aqui uma imagem de uma criança que eu vou colocar aí nessa cozinha. Então, essa imagem vocês também encontram na internet, né, de pessoas cortadas. E geralmente elas vêm assim, em PNG, com fundo transparente. Com a ferramenta Move mesmo, você consegue movimentar e arrastar até a aba onde está o outro arquivo e soltar aqui. Aqui eu posso usar o Ctrl T novamente e diminuir, pressionando o Shift e diminuir aqui pelas diagonais. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E aí, tem que dar aquela ajustada no tamanho, né? Tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vou colocar aqui. Posso mexer no Ctrl L, nos níveis, né, das pessoas. É sempre bacana, porque às vezes você ajusta melhor com relação à imagem. E eu vou colocar aqui uma sombra para finalizar o nosso exercício, dando uma sensação de mais realismo para a criança. Para fazer isso, eu vou duplicar essa camada, então, botão direito, duplicar camada, nomear aqui, né, que veio com o nome, então, eu vou chamar aqui de criança sombra, e essa aqui de criança. Aqui na camada da sombra, então, eu vou primeiro usar o Ctrl T novamente, vou pegar pelo meio dessa aresta, com o Ctrl pressionado, vou levar aqui mais ou menos até aqui, e aí aqui para fazer a sombra a gente acaba dando uma ajustada meio no olho, né, onde a gente imagina que essa sombra vai estar. Então eu estou olhando aqui para essa sombra da bancada, imaginando que a sombra do menino estaria mais ou menos ali. Concluo dando um duplo clique e com o Ctrl L transformo essa imagem, esses pixels em pixels pretos. E aí, bom, aí posso colocar um pouquinho mais pra cá. Vou dar uma segunda arrumada aqui. Depois de transformado em pixels pretos, eu vou vir aqui no filtro e vou usar um filtro que se chama Desfoque Gaussiano. E aí aqui a gente consegue controlar um pouquinho o quão difuso vai ficar essa sombra. Vou deixar o mais próximo que eu conseguir aqui da sombra da bancada. Então, mais ou menos isso. Dou um OK e depois trabalho um pouquinho aqui na opacidade, para não ficar tão forte, né? Ficar um pouco mais real. Bom, pessoal, é isso. Então, temos aí nossa fotomontagem. Eu vou formar aqui um grupo com todas essas camadas. Então, Ctrl G para formar o grupo e vou tirar a visualização para que vocês possam ver o resultado, a diferença entre a imagem inicial e o resultado final. Então, quando eu clico, essa é a imagem original e esse é o resultado final. Se vocês quiserem, quando vocês terminam, né, que isso acontece bastante, eu tenho muitas camadas, mas eu gostaria de trabalhar ainda um pouquinho os níveis, ou então o brilho, alguma coisa em cima da imagem como um todo. Eu posso ainda, depois que está tudo pronto, usar as camadas de preenchimento. Então, se eu colocar aqui em brilho e contraste, eu conseguiria trabalhar um pouquinho mais e aí isso vai ser aplicado em cima da imagem como um todo. Então, dá para fazer ainda alguns ajustes finais. É isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.